Prezados amigos do canal Caminho Nobre e praticantes da filosofia Caminho Nobre. Eu, aos poucos, estou desenvolvendo uma série de vídeos sobre técnicas de respiração. E eu quero fazer para vocês 2 vídeos com 2 técnicas de respiração envolvendo respiração e movimento. Na história da humanidade, nós temos 2 principais grupos que trabalham respiração e movimento, que seria Tai Chi Chuan e Yoga. Mas esses 2 não cumprem com os objetivos que nós queremos, de produção de relaxamento junto com respiração e movimento. Eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo que ele vai ser só teoria, tá? Os outros 2 é que vão ter a prática, mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo com a humanidade, qual o caminho que a humanidade está seguindo e por que essas técnicas elas estão se tornando cada dia mais importantes. Então vamos lá. Vamos voltar a 100 mil anos atrás. Como era a vida do ser humano? O ser humano, ele tinha pouca capacidade cognitiva, muito menor do que a gente tem hoje. Ele tinha pouca tecnologia, ele tinha pouco tempo de vida, então a expectativa de vida variava um pouco de região para região, mas era em torno de 19 anos. Hoje, nós de classe média no Brasil, é 80 e poucos anos, se for mulher deve estar lá por 86 anos, mulher vive mais. Bom, o que acontecia com essas pessoas que tinham uma vida tão difícil e tão complicada? Eles tinham que facilitar a vida. Por quê? Porque, por exemplo, eles não tinham tecnologia para pescar. Não tinha vara de pescar, anzol, não tinha rede. Ele dependia o quê? Do conhecimento que ele tinha da natureza, porque ele sabia que tal peixe dava em tal lugar e o outro dava ali. Então ele foi desenvolvendo esse conhecimento, e esse conhecimento veio para facilitar a vida do ser humano. E a segunda atitude que ele tinha era, ele não tinha como acumular. Ou seja, ele não tinha freezer, ele não tinha como salgar, ele não tinha recursos. Então, o que acontecia? Ele ia lá, pescou ali o tanto de peixe que ele precisava, ele parava. Ele vivia num grupo, e esse grupo, enquanto ele pescava, um colhia ervas, o outro fazia tal coisa. Esse grupo, o que ele fazia? Ele gastava o tempo dele produzindo descanso e estruturas que gerassem relaxamento, gerassem prazer. O que gerava prazer? Sexo, obviamente, mas também arte, cultura. Então, cantar, contar história, dançar, desenhar, brincadeiras grupais. E isso para todos, não era só para criança. Todos. Então a arte fazia parte da vida desse ser humano numa intensidade que a gente nem imagina hoje em dia. E isso se traduz para aquilo que a gente está querendo dizer aqui em movimento. Lembra que o nosso objetivo é respiração e movimento. Então isso se traduzia em movimento. Ou seja, esse cara produzia, seja no seu trabalho, seja na sua vida cotidiana ou no seu descanso, ele produzia milhares de tipos diferentes de movimento.
A partir desse momento, o ser humano foi progressivamente se paralisando, diminuindo a quantidade de movimentos que ele faz, a variedade, os tipos de ações e de atitudes que ele tem. Então vamos imaginar o que acontece, por exemplo, com uma pessoa de classe média aqui no Brasil. Ele tem um problema elétrico, ele chama o eletricista. Ele tem um problema hidráulico, ele vai chamar o encanador. Nós fomos produzindo na sociedade uma hiperespecialização em busca do quê? Em busca de uma facilidade. Eu não faço, eu pago para alguém fazer por mim, que tem equipamento adequado, conhecimento e tudo mais. Mas quem não tem acesso a esses recursos tem que fazer por ele mesmo. Então vou dar um exemplo simples aqui. Tem gente que a gente fala assim, não troca uma lâmpada dentro de casa. Gente, quando o cara vai trocar uma lâmpada, ele pega a escada, então ele sobe na escada, ele levanta a mão, ele vai lá, tira, abaixa, desce, faz isso. São uma série de movimentos. Quem não troca a lâmpada, ou quem não pega, sei lá, uma panela no alto, não vai fazer esse movimento. Aonde que ela vai fazer esse movimento? Só que você tem que lembrar que nós temos milhares de movimentos. Então esse é o primeiro processo de paralisia que a gente tem. Eu tenho um conhecido que começou a ter horta e que me ligou. Eu tenho minha hortinha aqui em casa, principalmente de ervas, essas coisas. Então ele me ligou para me perguntar uma série de coisas e falava assim, não tem um jeito, não, meu joelho dói pra caramba, não sei o quê. Por quê? Porque ele não está acostumado com aquele tipo de movimento, que são dezenas para você estar na horta ali cuidando dela. Ele está desenvolvendo uma série de recursos musculares que envolvem movimentos de áreas do corpo que ele não movimentava, por isso que ele está sentindo dor. Então veja só, esse é o primeiro dado, o dado tecnológico, aonde a pessoa ela não pagava para assistir um show, ela cantava. O outro vizinho dela ali, que estava junto no grupo, que aliás nem era vizinho, porque eles estavam protegidos, por exemplo, dentro de uma caverna, daquele clã, daquele grupo ali, ele podia cantar ruim, né? Sem grande entonação e tudo mais, mas era aceito. Por quê? Porque fazia parte da brincadeira. Fazia parte da expressão do ser, então não está ligado ao status. Porque isso é outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. A polaridade status-vergonha e individualismo e impotência. Essas duas polaridades. Status, vergonha, individualismo e impotência. Porque como eles estavam num grupo pequeno, ou as pessoas participavam do jeito que elas eram, e isso gerava uma aceitação, ou ficava todo mundo sem brincar. Porque a grande função de todo esse processo de criação artística é o quê? A brincar, o lúdico. Então o cara contava história, mas ele não precisava ser o maior contador de história. A outra pessoa, os outros que iam cantar, iam dançar, era a expressão deles mesmos. Hoje, a gente vai o quê, em grande parte? Assistir um show. Então o outro toca, o outro canta e você assiste. Legal, não estou negando isso. Mas, de novo, você não está fazendo junto.
Você está comprando uma expressão artística. Quando uma pessoa começa, por exemplo, a cantar no meio da rua, talvez ela vai ser criticada, as pessoas vão olhar para ela com olhares talvez negativos, e isso vai gerar nela o quê? Vergonha. Tanto é que essa natureza humana das pessoas simplesmente cantarem do jeito que são, da forma como são, aquilo que vem do coração, aquilo que vem de dentro dela, está muito diminuído. São Francisco de Assis, antes de se tornar aquele cara que na Itália se considerava um santo vivo, e aí aceita tudo. O cara é santo vivo, ele pode fazer qualquer coisa, né? Mas antes ele apanhou, recebia bosta na cabeça, era agredido, era chamado de louco. Por quê? Porque ele pegava 2 paus assim e dançava como se fosse violino e cantava no meio da rua. E o que ele dizia? Tem um livro que eu li há muitos anos, contava mais ou menos como é que foi uma viagem que ele fez com um frade chamado Egídio. E eu vou simplificar ali para um linguajar mais moderno, mas ele dizia o quê? A vergonha vai te afastar de Deus. Basicamente isso. E ele tinha muita preocupação por causa disso. E ele foi um cara que perdeu a vergonha. Mas não a vergonha para fazer besteira, mas a vergonha para expressar o seu ser. Então ele ia lá e chegava nos lugares e começava a cantar, a dançar. E não importa a qualidade da cantoria dele. É isso que eu quero dizer. É um mecanismo de expressão interna do seu ser. É isso que nós fomos perdendo. Em nome do quê? Em nome de um status. Então um frade tinha que ser um cara sério, que chegou a Deus, e que era um exemplo X, Y, Z. E de repente chegava lá São Francisco e começava a dançar com 2 pedaços de pau, fingindo que estava tocando violino. Quer dizer, ele expressava a forma dele ser. Não é que isso é o certo, mas isso gera movimento, gera expressão artística. E essa expressão artística não quer dizer que é uma expressão artística de alto nível. É o que você é. Você vai cantar, você vai dançar e você vai ser aquilo que vem dentro de você, rompendo com a vergonha, porque a vergonha ela trava esse processo e permite com que ele emerja. Então, há 100 mil anos atrás, aquele grupo, que eram pequenos grupos normalmente, esses grupos podiam ter 10 pessoas, podiam ter 50, mas não muito mais do que isso, não. Aonde? Em meio a esse processo, essas pessoas buscavam o quê? Um nível de prazer, um nível de satisfação. Eles buscavam muito a transcendência. O ser humano precisa da transcendência. É por isso que as pessoas tomam cerveja, tomam álcool, fumam maconha, cheiram cocaína, tomam chá disso, chá de cogumelo. E para isso que elas usam técnicas de respiração, e para isso que elas usam vários outros recursos. Porque ali elas entravam, por exemplo, em estado de êxtase. Ali elas tinham uma abertura
da consciência. Tem ganhos, é isso que eu quero dizer, e ganhos muito fortes. Tanto é que essas pessoas, quando elas não tinham outros recursos, elas só faziam isso várias horas por dia. Então observa bem, chegou um momento em que a expressão pessoal, a dança, o movimento artístico começou a ser controlado. A evolução da consciência, a evolução da tecnologia fez com que, num determinado momento, primeiro, os homens fossem capturados por uma coisa de força. Essa questão do status acabou entrando e gerando um movimento onde a força se tornou um ponto central. Então o cara queria ser o grande guerreiro, ele queria ser o herói, ele queria ser o grande líder, o grande chefe, o grande não sei o quê. E esse movimento ele foi dali a algum tempo, nós estamos falando de milhares de anos de distância, por exemplo, numa masculinidade que está mudando um pouco, graças a Deus, mas que era uma masculinidade, por exemplo, que o pessoal fala masculinidade de exército, né? Que o cara quer andar assim, né? Tem que fazer tal coisa. Então é aquele cara marchando, sem movimento, sem ginga, aonde o corpo dele foi reduzido o nível de movimento dele para alguns que são valorizados, e ao mesmo tempo ele tem a obediência estúpida, idiota. Não é a boa obediência não que a gente fala nos vídeos do desejo. Aonde alguém diz para ele, você tem que fazer tal coisa, você tem que pensar tal coisa, você tem que isso, você tem que fazer aquilo. E com isso ele perde a espontaneidade. Ele perde a capacidade de gerar a partir do seu interior. Não é perder, diminui muito, diminui 90%. Na história da humanidade, esses movimentos primitivos que tinham lá ainda continuaram durante boa parte do tempo com as mulheres. Então elas se encontravam para dançar, elas se encontravam para ter aqueles movimentos de êxtase. E na Europa, por exemplo, mas no mundo inteiro, é que a gente conhece mais a história da Europa, tá, gente? Mas isso daí é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Todos esses processos eles foram sendo o quê? Negativizados. Então chamar essas mulheres de bruxas e queimar tem a ver com esse processo. Aonde aquele processo que vinha do interior, aqueles movimentos espontâneos, eles passaram a ser punidos em grande parte. E aí você cria o quê? Não querendo falar mal, porque é extremamente importante, tá, gente? Não pensa que eu estou falando mal. Você passa a ter o quê? O mesmo processo da militarização do corpo humano, você passa a ter, por exemplo, na dança. Você tem um movimento certo, que levanta o dedinho, que faz isso, que faz aquilo, aí você tem que fazer tal coisa. É treino, que nem você treina o cara para guerra, você treina a pessoa para dançar. Isso é importante? É uma expressão artística? É, gente, é muito importante. Eu não estou negando isso não, tá? Só que você cria uma casta de dançantes, vamos dizer assim, que são aqueles que a pessoa vai assistir. No Brasil tem um grupo famosíssimo, um grupo Corpo. Aí você vai ter aquelas pessoas, geralmente mulheres, que gostam de dança e vão fazer num lugar, no outro e tudo mais. E que é legal elas fazerem, se expressarem. Aqui nós estamos interessados numa coisa muito mais específica,
que é o movimento espontâneo, sem controle, sem direção e sem questões estéticas, que o ser humano foi programado para fazer. E eu vou explicar isso daí, você vai entender melhor nos 2 próximos vídeos. Mas nesse momento, eu quero que você entenda que essa questão do status levou as pessoas a bloquearem a sua espontaneidade, que é a polaridade status, vergonha. E esse é um processo crescente dentro da nossa sociedade. E isso contribui e muito para essa dificuldade de percepção corporal, aonde o ser humano recebe informações no seu corpo que vêm do espírito, que vêm das vibrações mais elevadas do universo, e ele é um analfabeto para identificar essas emanações, essas vibrações, essas informações, esses sentimentos. A questão do status, gente, ela vai criando dificuldades na vida. Porque uma coisa é um cara, por exemplo, eu, fazer respiração e deixar meu corpo se movimentar sem eu ter controle, de preferência esvaziando a mente e praticamente deixando o meu corpo falar os movimentos que ele quer fazer. A maior parte das pessoas vão se sentir ridículos. O status, ele serve para quê? Para você fugir da posição de ridículo. Com isso, você mata a tua espontaneidade. Você diminui muito ela. E a questão do status é, a pessoa que canta bem vai fazer tal e tal, tal coisa. Só que aqui em cima vai estar o quê? 1% da humanidade. E os outros 99% não vão brincar? E a verdade é que esses 99% brincam muito pouco. Esse brincar está envolvido com essa espontaneidade que vem de dentro para fora. Então, gente, vamos lá. A pessoa estava lá 100 mil anos atrás, ela tinha que resolver todos os problemas da vida dela. Ela tinha uma dor, ela tinha que resolver junto com o grupo dela ali. E normalmente não resolvia, essa é a verdade. Ela não ia ter problema, sei lá, de eletricidade, porque naquela época não tinha, mas ela tinha um problema de fazer fogo. Então um ajudava o outro, um colaborava com o outro. E nesse processo de colaboração constante é que a gente aprende a aceitar o outro. Porque cada um vai ter qualidades diferentes, cada um vai contribuir de uma forma diferente. Então, quanto mais comunidade, mais aceitação. Quanto mais mutualismo, guarda essa palavra, mutualismo, que é para aí que a gente tem que ir, mais existe aceitação. Porque o cara que é craque em fazer fogo, que tem puta habilidade em fazer fogo, vai ser o cara que vai cantar mal, vamos supor. Aí você briga com um cara que vai cantar mal, você não vai ter problema no fogo. Esse grupo, ele cria uma série de interdependências, aonde o estar junto, o colaborar, o amar, o ter carinho, um ajudar o outro, tem 1000 vezes mais importância do que o status. Então existe no trabalho coletivo, na interdependência, uma maior aceitação do outro, portanto, o outro pode mostrar as suas fragilidades, pode mostrar aquilo que talvez ele não faça tão bem, mas que vem de dentro, vem do coração. Quanto mais a nossa sociedade se torna individualista, mais as pessoas buscam o que teoricamente é mais elevadas em termos de status. Então as pessoas falam assim, nossa, eu quero viajar porque eu quero ir em tal lugar que tem a praia mais bonita do mundo. Legal, não estou falando contra isso.
O que eu quero dizer é que o individualismo vai aumentando a necessidade de status, porque a pessoa está sozinha. Quanto mais individualismo, mais a pessoa vai estar sozinha, mais impotente ela se torna. Portanto, mais importante se torna tudo que vem através do dinheiro. Então essa pessoa vai nesse lugar aí, a praia mais famosa do mundo, porque ele compra passagem de avião, compra isso, compra aquilo tudo. Só que dentro de uma coletividade, ela pode expressar o seu interior muito mais facilmente. Na coletividade, grande parte dos problemas, das dificuldades, vão ser resolvidas por outras pessoas. Fácil você entender. Se você mora sozinho, por exemplo, você quer um pão fresquinho, todo dia você vai ter que ir na padaria. Se você mora em 4 pessoas ali, aí cada dia um pode ir na padaria. Então você vai uma vez a cada 4 dias na padaria. É muito importante vocês entenderem esse mecanismo. À medida que o ser humano vai caminhando para um individualismo, ao mesmo tempo ele vai ativando a sua polaridade, que é a impotência. A impotência ela é uma fragilidade. E a gente vê hoje em dia essa impotência, se a gente for analisar os dados sociais, em dezenas de situações, inclusive envolvendo o uso de psicotrópicos. Aqui eu quero descrever que esse individualismo ele é muito incentivado pela tecnologia. Então, uma criança que antigamente ia para a rua brincar com seus amigos, coletivamente, gasta grande parte do seu dia sentado, paralisado na frente de um videogame. Mesmo que ele jogue com outras crianças, essa interação ela é muito menor. Veja só, nós estamos falando de paralisia do corpo. Essa paralisia do corpo está sendo progressiva. Então, há 50 anos atrás, uma criança corria e fazia muito mais variedade de movimento, na média, do que essa criança que está hoje aqui em 2021. Essa criança aqui ela vai estar mais sozinha em 2021 do que essa em 1970. E isso tem efeitos. Por quê? Porque essa criança mais isolada vai tender a ser mais individualista, vai tender a ser mais narcisista, vai tender a ser mais consumista, porque o consumo vai fazer parte do papel que a amizade fazia antigamente, porque a amizade ela gera coletividade, gera movimentos, gera ações. Então essa criança daqui, ela vai tender a estar mais paralisada, mais consumista, mais narcisista. E com isso, o corpo dela vai estar paralisado e a espontaneidade dela vai estar diminuído. E isso vale para os adultos também. Então observa bem, aquela pessoa que fazia movimentos diversos, vários, porque ela tinha que resolver todos os problemas da vida dela, porque ela tinha toda a expressão artística que ela participava, independente das suas qualidades musicais, de movimento, disso, daquilo, ela participava, ela produzia, ela realizava. Hoje essa pessoa está em grande parte isolada, ela não participa, ela assiste, ela compra, ela tem movimentos muito limitados, principalmente por quê? Porque para gerar a quantidade de movimento,
você precisa ter variedades de ação. E isso se faz 7, 8 horas por dia. Não adianta você falar que você vai na academia e faz musculação. Isso daí é bom? É, mas não substitui todos aqueles movimentos que a vida proporciona para o ser humano. E que nós fomos abandonando esses movimentos por causa da hiperespecialização, por causa da tecnologia, por causa de uma vida individualista. Então, o que acontece? Vamos lá. Você passa a ter essa relação entre status e individualismo versus vergonha e impotência. E isso vai travar o teu corpo. Essa é a parte que nos interessa mais. Você vai transformar esse processo numa tensão generalizada no corpo. E esse é o motivo pelos quais as pessoas se sentem tão cansadas, porque elas estão com o corpo travado. O que eu quero estar falando para vocês é o seguinte: essas técnicas de respiração com movimento, elas estão se tornando cada vez mais importantes, justamente por causa desse processo de paralisação progressiva, paralisação associada à impotência, o que gera tensão no corpo, gera um grau brutal de estresse. Então, mais e mais e mais, todas essas técnicas que envolvem esvaziamento da mente, que envolve aumento da sensibilidade, que envolve movimento, vão se tornando mais importantes para gerar o equilíbrio do ser humano. Essas técnicas que eu vou ensinar nos próximos 2 vídeos, eles têm exatamente essa função. Mas por que eu quis fazer esse vídeo inicial? Porque o seu maior inimigo vai ser a vergonha. Esse é o que bloqueia as pessoas que começam a ter esses movimentos, utilizar essas técnicas. A vergonha. A gente não imagina o que a vergonha faz com a gente. A maior parte das pessoas não tem ideia do que é a vergonha na mente humana. Boa parte dessa doideira das pessoas, por exemplo, aceitarem passivamente pagar preços absurdos, por exemplo, em tênis, ela vem da vergonha, da dificuldade da pessoa de se colocar numa posição, entre aspas, menor. Pessoas, às vezes pessoas idosas, que cresceram comprando tênis de R$50 e vivendo bem com tênis de R$50, hoje acha normal ir lá e comprar um tênis de R$800, que na realidade deveria valer uns 100. O resto é puro marketing. O cara tem mais gasto com a aquisição do cliente, ou seja, com marketing, do que com um produto. Ah, porque ele agrega valor. Normalmente não vai agregar porra nenhuma de valor, agrega status e está dentro de você. E você acha que não funciona. Funciona. Tanto é que essas empresas estão cada vez mais ricas, cada vez mais poderosas. E conseguindo vender qualquer, desculpa o termo, qualquer merda. E as pessoas compram. Lá atrás está a vergonha que dificulta a expressão do ser. E a expressão do ser é desse tamanho. Isso que você tem que entender. A expressão do ser é muito pequena. A conexão que nós buscamos com as vibrações mais elevadas e com o próprio espírito é que traz uma dimensão maior para esse ser. Mas quando a gente está
isolado dessas duas dimensões, ou com pouca conexão, que é o caso da maior parte das pessoas, a gente fica dependente do que é externo. E ficar dependente do que é externo, você tem que ter um nível altíssimo de adequação. E para ter um nível altíssimo de adequação, você tem que esconder o seu interior. Porque essa é a verdade. Nós somos pequenos. Nós somos seres criados para fluir junto com a natureza, para colaborar, para criar obras coletivas, para viver dentro de uma dinâmica social. E tudo isso vai nos tornando grande. Mas, quando você começa a ter frases assim, eu vou repetir: tudo que eu quero vem para mim, tudo que eu quero acontece. Já viram essa musiquinha por aí? Né? É um completo absurdo. Isso é o ego morrendo de vergonha. Aí ele vai para o status, eu sou fodão. E quando ele vai para esse status, além dele realizar menos, muito menos, tá, gente? Isso daí é um processo de auto-boicote. A pessoa não está conseguindo mais, ela está conseguindo menos. O que acontece? Ela está ativando essa polaridade, status, vergonha. Com isso, aquilo que vem do interior dela, né? É que muitas vezes a gente fala interior, mas vem do espírito, vem das vibrações mais elevadas do universo. Tudo isso fica travado, tudo isso fica contaminado, tudo isso fica fechado. Essas técnicas de respiração que você vai aprender, elas vão para um caminho oposto, tá? Durante centenas de milhares de anos, pelo menos uns 400 mil anos aí, até antes de surgir o Homo sapiens, o ser humano, pelo que a gente imagina, você não tem prova disso, tá, gente? Mas pelo que você imagina, o Homo sapiens utilizou isso daí para gerar força interior, para gerar energia, para gerar limpeza psíquica, para atingir o êxtase, que não é a nossa intenção, mas eles usavam para atingir o êxtase. Eles usavam para fazer técnicas de catarse, para atingir níveis de catárticos. Utilizavam isso daí para ter ideias, criatividade. Utilizavam isso daí para produzir um maior nível de energia, produzir um relaxamento profundo corporal para restaurar a saúde do corpo, que é diferente de produzir cura. Um dia eu explico para vocês. A maior potência que o ser humano pode atingir não é quando ele lida com o que é externo, quando ele tem uma adequação exterior. A gente tem que ter um nível de adequação exterior, sim, mas isso não pode ser grande. A grande potência do ser humano surge quando ele aumenta a conexão com o próprio espírito e com as vibrações mais elevadas do universo. Esse é o grande objetivo. Em termos de prioridades, Jesus já nos ensinava. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão, na sua grandiosidade, se vestiam daquele jeito e tudo mais. Que o nosso Pai ajuda. Só que o lírio do campo se vestia como lírio. Se o lírio do campo quisesse se vestir como rosa, ele ia ser uma porcaria de um lírio do campo.
Ou seja, o lírio do campo expressava o que estava dentro dele, o lírio do campo entrava num fluir. No caso do ser humano, esse expressar o que está dentro dele envolve dezenas de coisas, viu, gente? Mas aqui, para a gente, nesse momento, nesse vídeo, envolve o quê? Essa conexão profunda com a maior fonte de energia, informação, sabedoria que a gente tem, que é o próprio Espírito. Aumentar essa conexão, abrir. Então, no ser humano, se vestir como o lírio do campo seria o quê? Viver a nossa natureza, o que nós somos lá profundamente. Que é o que o lírio do campo faz. E é o que você tem que fazer. Quando Jesus falava que Deus nos ajudaria, ele trouxe junto um método de abertura, de conexão espiritual. Essa é a maior força que você pode ter na sua vida. Essa é a maior fonte de energia que você pode ter. Essa é a maior fonte de segurança que você pode ter. E quem está no processo de individualismo em potência vai ter um problema seríssimo de insegurança. E não adianta ele falar aqui, criar frasezinhas de efeito, bordões, chavões, se a natureza está funcionando de modo, sabe, aquela lâmpada que está ali meia fase, que está ali pisca, pisca, queima, não queima? Não adianta. O ser humano tem uma natureza e ele tem que realizar essa natureza. Os 2 próximos vídeos nós vamos falar sobre essas 2 técnicas, todas as técnicas que a gente ensina, elas são muito simples, só que precisam ser repetidas dezenas, centenas, milhares de vezes para você então ir entrando e aprofundando cada vez mais nessa capacidade de se soltar, de esvaziar a mente e de trazer movimento conjugado com respiração e tudo isso vibrar de dentro para fora. A gente vai poder explicar melhor no próximo vídeo, mas principalmente você vai entender a hora que você praticar, porque é algo prático. Tá certo? Essas 2 técnicas, elas eram feitas antigamente pelos caboclos da região lá do Maranhão. Eu aprendi através de um grupo de meditação que eu participava. E essas 2 técnicas, elas são muito importantes no mundo atual para você sentir e descobrir que existe uma força que vem do seu interior e que você está jogando água nessa força. É um fogo que você fica abafando. São Francisco de Assis falava que a gente tinha um tesouro dentro da gente. É esse tesouro que nós estamos abrindo mão. E é muita burrice a gente abrir mão de um tesouro que está no nosso interior. É muito burrice a gente abrir mão dessa força interior que vem, que traz energia, que traz potência, que traz prazer. E viver uma vida desvitalizada. Viver uma vida dependente da cocaína, que é o status, a compra, o consumismo. Viver uma vida cansada, uma vida onde boa parte das pessoas estão tendo que tomar remédios. Mas, como é algo que está dentro de você, eu posso te ajudar, mas você vai ter que praticar. E aos poucos esse processo ele vai ganhando força, vai ganhando potência no seu interior. Mas demanda prática, demanda estudo. Bom, eu vou
me despedindo de vocês hoje. Um grande abraço para vocês. Muita paz, muito amor no coração. Paz e bem. Até mais.